Olá, sétimo ano. Agora nós vamos continuar a explicação. Vocês viram a multiplicação de números racionais, agora vocês vão ver a divisão de números racionais. Acompanhe então lá a explicação. Considere que desejamos obter o resultado da seguinte divisão: 1/3 dividido por 1/6. Para descobrir o resultado, precisamos saber quantas vezes 1/6 cabe em 1/3. Repare na primeira figura. Nós temos a figura dividida em 3 partes e 1/3 foi pintado. Na segunda figura, nós temos a figura dividida em 6 partes e temos 1/6 pintado 2 vezes. Vimos pelas figuras que 1/6 cabe 2 vezes em 1/3. Na prática, para dividir dois números racionais na forma fracionária, multiplicamos o primeiro pelo inverso da segunda. O sinal do resultado segue a regra de sinais da multiplicação que nós já vimos. Vamos ver como isso acontece passo a passo? Temos, então, 1/3 dividido por 1/6. Nós falamos que, na prática, repete a primeira fração e, multiplicando, nós invertemos a segunda. Então, fica 1/3 vezes 6/1, invertendo a segunda fração. Aí, fazemos a multiplicação normalmente. Numerador multiplica numerador, denominador multiplica denominador. Então, 1 vezes 6, 6. 3 vezes 1, 3. Podemos fazer a divisão, 6 dividido por 3, 2. Então, o resultado vai ser 2. Como vimos na figura, 1/6 cabe 2 vezes em 1/3. Vamos ver esse outro exemplo. Nós temos menos 1/20 dividido por mais 5 nonos. Lembra que nós repetimos a primeira fração e multiplicando, nós invertemos a segunda. Então, nós teremos menos 1/20 vezes mais 9/5. Aí, resolvemos a multiplicação normalmente. Numerador multiplica numerador, denominador multiplica denominador. 1 vezes 9, 9. 20 vezes 5, 100. Lembrando do sinal da regrinha de sinal. Menos vezes mais, menos. Então, o resultado vai ser menos 9 centésimos. Agora, vamos fazer esse exemplo com números decimais. Então, nós temos 2,42 dividido por 0,4. Para a gente fazer a divisão com números decimais, nós precisamos igualar as casas decimais. E como nós fazemos isso? Nós igualamos os números que estão depois da vírgula. Então, 2,42 tem 2 casas depois da vírgula. Então, nós vamos colocar o 0,4 também com 2 casas depois da vírgula. Então, vai ficar 0,40. Depois que fazemos isso, esquecemos a vírgula. Então, nós vamos dividir 242 dividido por 40. Então, 242 dividido por 40 dá 6. 6 vezes 40, 240. 240 para chegar a 242, 2. 2 não dá para dividir para 40. Então, nós colocamos a vírgula e acrescentamos o zero. Vai ficar 20 dividido por 40. Também não dá para dividir. Então, nós acrescentamos o zero depois da vírgula e outro zero. Então, agora vai ficar 200 dividido por 40. Aí, já dá para dividir. 200 dividido por 40 dá 5. 5 vezes 40, 200. 200 para chegar a 200, nada. Então, o resto deu zero. Reparem que nós temos os dois números com sinal negativo e nós temos que fazer a regrinha de sinal. Então, menos dividido por menos deu mais. Então, o resultado dessa divisão ficou mais 6,05, ou seja, 6 inteiros e 5 centésimos. Vamos ver esse outro exemplo. Menos 6,48 dividido por mais 3,6. Para fazer essa divisão, nós também precisamos igualar as casas decimais. Nós igualamos as duas casas depois da vírgula. Então, nós temos 6,48, que vai ficar dividido por 3,60. Depois que a gente iguala, corta as vírgulas para fazer a divisão. Então, vai ficar 648 dividido por 360. Dividindo 648 por 360 vai dar 1. 1 vezes 360, 360. 360 para chegar a 648, 288.
288 não dá para dividir para 360. Então, nós colocamos o zero e acrescentamos a vírgula. Vai ficar 2.880 dividido por 360. Essa divisão dá 8. 8 vezes 360 dá 2.880. Então, 2.880 para chegar a 2.880 dá zero. Nós vimos, então, que 6,48 dividido por 3,6 vai dar 1,8, mas não acabou aí. Nós temos que fazer a regrinha de sinal. Na regra de sinal, menos dividido por mais dá menos. Então, menos 6,48 dividido por mais 3,6 vai dar menos 1,8. Ou seja, vai dar menos 1 inteiro e 8 décimos. Esse é o resultado da divisão. Agora, vocês vão fazer os exercícios da página 95, do número 1 ao 7. Não esqueçam de deixar o ok lá para mim. Beijos e tchau!